Bem-vindo, amigos, a mais um vídeo do canal Aparições. Neste vídeo eu vou estar falando um pouco sobre espíritos obsessores, tá? Ou popularmente falando, os encostos, tá? Antes de iniciar, eu vou pedir para você curtir, se inscrever, compartilhar e bora pro vídeo, certo? Então, pessoal, popularmente a gente ouve dizer que a pessoa está com encosto, tá? Com almas de outro mundo encostadas à pessoa. O que quer dizer isso, tá? Em linguagem espírita correta, o médium está sob a influência de um espírito sofredor, digamos assim, tá? Porém, lembrando, no item 232 do Livro dos Espíritos, diz que seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair seres do outro mundo, tá? Seres do mundo invisível, como eles botaram lá. Ah, eles povoam o espaço, tá? Eles estão constantemente ao nosso redor, eles nos acompanham, eles nos veem e observam. Eles se intrometem nas reuniões, eles procuram-nos e evitam-nos conforme os atraímos ou repelimos, tá? Outra coisa que também é fácil de se notar é que muitas vezes a pessoa que é médium, ela pode não aceitar a condição de ser médium, entendeu? Ela é médium, ela sabe que ela tem uma certa mediunidade, mas ela não gosta, tá? Então, muitas vezes por causa de religião, muitas vezes por causa das próprias crenças da pessoa, ela tem uma certa mediunidade, mas ela prefere ignorar isso. Isso não priva ela de ter espíritos obsessores, certo? Então, a questão de ser médium e não querer ser e não acreditar não te priva, infelizmente, de ter algum obsessor futuramente, tá? Isso, no caso, quer dizer que, independente do que a pessoa crê, independente de qualquer coisa, todos nós, de alguma maneira, estamos susceptíveis à ação dos espíritos, tá? Podemos denominar essa influência espiritual como natural, já que alguns desses espíritos, por não estarem completamente conscientes da situação que eles se encontram na dimensão espiritual, ainda acham que estão encarnados. Eles conseguem influenciar os encarnados mesmo sem terem algum interesse específico em prejudicar. A princípio, para eles, nada mais é do que uma conversa com alguém. Eles não conseguem entender que ocorreu já a passagem do corpo, tá? Que eles estão desencarnados, mas eles não conseguem seguir em frente, tá? Ah, por que eles fazem isso? Porque de certa forma eles sentem um pouco de alívio quando se aproximam, tá? Eles dividem a dor e o sofrimento, porém eles fazem um certo mal, tá? Dentro disso também a gente pode incluir nessa categoria que todas as influências dos espíritos bons, como espíritos familiares, protetores e mentores, porém, se for um espírito familiar que há pouco desencarnou e que também não sabe dessa situação, ele também pode vir a causar um mal, tá? À pessoa. Então, se o espírito obsessor, tá, resulta da influência de um espírito sofredor, o obsediado se sente mal, tá? Ele fica instável, o comportamento pode exibir até sintomas de doença física, tá? Ou mental. Claro que se fosse a influência de um espírito bondoso, tá? Isso é possível também. O obsidiado se sentiria em paz, com disposição, com alegria, bem-estar, certo? É bem verdade que existem doenças fantasmas que são causadas pelos encostos, digamos assim, tá? A pessoa não possui a doença, tá? Mas ela fica se lamentando, reclamando, se queixando da vida de tal maneira que cria a enfermidade no paranorma mental e acaba contraindo a moléstia mesmo, a doença em si. No entanto, é grande o número de pessoas que sofrem o assédio de espíritos desencarnados, tá? As almas que já morreram, como se diz na linguagem comum, e às vezes pode dar-se o caso de serem pessoas queridas que já desencarnaram, tá? Pais, amigos, irmãos, tios, avós, madrinhas, padrinhos, só que inconscientemente elas provocam o sofrimento do encarnado. A aproximação de um espírito necessitado, sofredor, junto ao obsediado, pode provocar sintomas como temor de tudo, temor de todos, insegurança, aflição, aflição íntima, desespero, dor de cabeça, tontura, depressão, tá? A pessoa se torna angustiada,
sempre com vontade de chorar, sempre com maus pressentimentos, arrepio. Tu consegue perceber a presença de alguém próximo sem ter alguém próximo, sombras, vultos, pensamentos negativos, muitas vezes a ideia de machucar a si próprio, tá? Tu escuta batidas na porta, tu pode escutar pessoas chamando teu nome, e quando olhar não tem ninguém. Tu sonha bastante com pessoas ao teu redor, sem conhecer essas pessoas, muitas vezes sem falar nada, tá? Tu teria perturbação durante o sono, pesadelo, e assim vai se desenrolando as aflições. A questão é que todo mundo, de alguma forma, tem um pouco dessas aflições. Às vezes a pessoa é triste mesmo, não consegue ficar 100% do dia bem. Às vezes a pessoa tem um pouco de medo, às vezes a pessoa, infelizmente, passa por uma depressão, só que a questão da obsessão vai potencializar todos esses sentimentos negativos. Então, eu choro, às vezes a pessoa tá mal, vai chorar, chorar faz bem, só que se ela chorar muito, descontroladamente, sem ter um motivo, isso significa muitas vezes que ela está sendo obsidiada e que esse espírito está potencializando esse negativismo que ela está sentindo agora. Eu tô triste. Não, mas agora eu tô muito triste. Nossa, eu tô triste daquela coisa que tá tudo ruim, assim, tudo. Meu Deus do céu, que coisa. Não, então, você nota que o teu sentimento ele está sendo potencializado. Quando o sentimento negativo está sendo potencializado dessa forma, tu já pode de alguma forma pensar, opa, tem alguma coisa errada. Então, como a gente estava conversando esses dias, me perguntaram, existe sintoma de obsessão? Como é que trata? Como é que a gente consegue identificar essa questão da obsessão? Não, realmente existe essa questão de estar potencializando o sentimento ruim, digamos assim, é já um sintoma, tá? Por exemplo, você sabe do seu sentimento, tá? Ah, às vezes você está triste, às vezes você está para baixo, mas quando você está muito triste, sabe, você percebe que isso não é normal do teu ser, pode ser um princípio de obsessão, tá? Em princípio, é importante dizer que a obsessão é uma ação de um espírito sobre a pessoa, tá? A causa se dá por desejo de vingança ou afinidade com os hábitos da pessoa em si, certo? Então, se você tem um hábito X e o obsessor está do seu lado, ele está se beneficiando deste hábito que tu tem, certo? Deste vício, tá? Ali eu falei de vingança, o que é a vingança? Há um tempo atrás, um dos meus conhecidos, tá, em vidas passadas, ele descobriu por meio, certo, do centro, que ele era um carrasco. Ele teve que fazer 25 desobsessões, tá? 25 sessões porque ele tinha muito espírito obsessor que estavam com raiva dele, certo? Que encontraram ele neste plano e grudaram no cara. E realmente foi preciso dar uma atenção muito grande para ele porque nessa questão a obsessão era um motivo de vingança, assim, todos aqueles a qual ele tinha prejudicado em uma outra vida, que não conseguiram evoluir, que não conseguiram seguir, né, estavam já ainda com aquela raiva, encontraram ele reencarnado e grudaram nele, certo? Aí foi feito todo o trabalho, conseguiram encaminhar os espíritos, certo? Hoje ele está bem, segue a vida dele, tá? Para identificar a obsessão, é imprescindível que a pessoa conheça as próprias características psicológicas para saber se surgir algo diferente ou mais intenso, pode ser um sinal ou uma ocorrência, tá, obsessiva. Por exemplo, irritação contínua, desconfiança exagerada, um ciúmes descontrolado, uma tristeza enorme, ansiedade perturbadora, medo injustificado, desânimo contínuo, tá? Isso são causas que são com certeza potencializadas pela ação do obsessor, tá? Então tu conhecendo, foi o que eu disse, tu conhecendo os teus sentimentos, tu sabe que alguma coisa pode não estar normal. E no campo fisiológico pode surgir dor de cabeça crônica, problema gástrico, ah, problemas com a vibração de má qualidade do desencarnado. Quando ele encontra a tua vibração, se for muito contínuo, tá, isso passa para o corpo, tá? Muito desses problemas podem ser causas orgânicas e não espirituais. De uma forma, sempre é recomendável procurar um médico,
tá? E no final, uma vez visto que o teu problema do corpo não é um problema do corpo mesmo, né, não é algo fisiológico, a gente tem os atendimentos fraternos nas casas espíritas. Tem muita casa espírita por aí, tá muito centro espírita, como eu disse, onde tu vai ter que fazer as desobsessões por decorrência destes espíritos que estão encostados em você, tá? A terapia espírita ela abrange as reuniões de desobsessões, tá? O espírito orientado, tu vai fazer as pazes com o espírito, digamos assim, se for um espírito vingativo, se for algum espírito que veio te fazer mal, ou só se for algum espírito que está atrás do teu mesmo hábito que tu tem, sabe? Tu vai levar para os passes, água frutificada, as próprias lições do evangelho da doutrina espírita, tá? Te fazem sentir melhor com relação a isso. E importante, o mais importante também é a mudança do pensamento, tá? Porque a princípio você sabe que nesse momento eu tô aqui falando, eu tô rodeado de espíritos também. Você aí que está escutando, você também está rodeado de espíritos. Mas a vibração do seu pensamento não está ligada com a vibração deles. O momento que você começa a se sentir mal, o momento que você começa a pensar coisas ruins, digamos assim, ter pensamentos ruins, essa negatividade, a sua vibração vai entrando em contato com a mesma vibração deles, certo? Então, em um momento em que você está bem e você não está sendo visto e você começa a ter esses pensamentos ruins, digamos assim, você começa a ser visto. Logo, eles vão ver que você está por ali, eles vão estar na mesma frequência que a sua e vão fazer, então, vão se encostar, digamos assim. Por isso que o pessoal sempre diz assim, tenha boas vibrações, tenha bons pensamentos. Eu sei que é difícil fazer isso 24 horas por dia, mas não é impossível, tá? Pelo menos a maior parte do tempo, quando você notar que você está ficando triste, que você está começando a ter aquele pensamento de ai, que saco isso aqui, que você vê que sua energia está baixando, para, dá uma respirada, tenta assistir algum vídeo engraçado, lembra de algo que te deixou feliz em algum momento, nascimento do seu filho, da sua filha, seu casamento, algum jogo do seu time que ganhou, qualquer lembrança que interrompa a sua vibração negativa e faça com que você eleve um pouco a sua energia, já é o suficiente para cortar este vínculo momentâneo que você está sentindo. Certo, é claro que se você tiver com muito encosto, muito obsidiado, você tem que procurar uma casa espírita, tá? Para dar continuidade nesse tratamento, para conseguir fazer com que isto realmente não aconteça mais contigo. Então esses vídeos que eu estou fazendo agora são vídeos curtos em que eu estou explicando algumas coisas que vêm, são perguntas, muita gente já sabe, muita gente não sabe, muita gente tem dúvidas, tá? Se você concorda, se você não concorda, você pode deixar ali nos comentários, certo? O canal está começando de novo agora do zero, tá? O antigo canal não existe mais. A nossa página no Face ainda existe, é o mesmo nome, Aparições, essa ainda se mantém, tá? Com os mesmos seguidores e tudo mais. Eu vou pegar, eu recebi já alguns vídeos de aparições, eu vou ver se eu respondo sobre esses vídeos, porque realmente são aparições, mas hoje em dia é um pouco complicado a gente dizer que é ou não real com 100% de certeza, uma vez que a gente consegue editar vídeo, a gente consegue editar foto, a gente pode fazer qualquer coisa. Tem aplicativos até que tu pode baixar no teu celular que você tira foto de um local e insere o que seria uma imagem fantasmagórica, digamos assim. Eu vi esses aplicativos também. Então, hoje em dia é muito fácil tu fazer as aparições, né, em si. O que uma vez era um pouco mais difícil com o material que se tinha em mãos, né? Mas vamos lá, a semana está começando, deixo a vocês um forte abraço, desejo a todos uma ótima semana, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, fui.